O Sindicato dos Médicos de Mato Grosso se reuniu na última segunda-feira com a secretária de Saúde de Cuiabá para cobrar a realização de concurso público. Outros pontos debatidos foram as contratações emergenciais e a regulamentação da jornada de trabalho dos médicos em horário estendido nas unidades básicas de saúde aqui da capital. E para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente do Sindmed Mato Grosso, Adeildo Lucena. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite e a oportunidade. Boa tarde. Presidente, nós temos acompanhado, de uma maneira bem próxima e constante, a questão dos médicos, que muitos deles, os profissionais da saúde de modo geral, estão sendo afastados dos seus postos de trabalho e isso tem gerado um desfalque, Em contrapartida, o número de pessoas que buscam as unidades de saúde está cada vez maior, pessoas com sintomas graves, moderados de síndromes gripais. E aí, qual a orientação, que linha o sindicato tem orientado o próprio governo para tentar solucionar isso, nesse momento tão emergencial? Então, a gente não vai perder de vista nunca o concurso público que já passou da hora de ser feito. Mas nesse momento, na situação que se encontra o município, é necessário essas contratações emergenciais para complementar as equipes e não só isso, precisa criar outras medidas, como por exemplo, centros de triagem, que podem ser feitos até em ginásios poliesportivos, como era feito no próprio Centro de Eventos Pantanal pelo Estado. Inclusive, nós também estamos sugerindo que o Estado volte a essas atividades. Na Arena Pantanal? Na Arena Pantanal, o Estado, para não ficar o Estado só assistindo, buscar também ajudar o município nesse momento em que cresceu muito a procura pelas unidades de saúde. As unidades básicas, inclusive as unidades de saúde da família, estão ajudando, mas as equipes estão estafadas, incompletas. O senhor dizia agora há pouco aqui que defende, inclusive, que sejam implantadas e adotadas unidades volantes para atender a população, que foi também uma reivindicação, Camila, feita aqui no Jornal do Meio-Dia pelo deputado Lúdio Cabral, que é médico sanitarista. Exatamente, nós fizemos essa sugestão para a secretária de Saúde, para colocar, isso pode ser, como eu disse, feito com tendas, em locais abertos, onde a transmissão é menor, porque você tem ali influenza, Covid e outros vírus. E se você tem um espaço aberto, a troca de vírus diminui, Então isso é bastante importante. Pode ser feito em ginásios poliesportivos também. Tem na cidade, o município sabe onde está concentrando mais os casos. Então esses locais onde existe uma demanda muito maior, uma procura muito maior pelas unidades, essas equipes vão aliviar as policlínicas, as UPAs e as equipes de saúde da família, onde os profissionais estão bastante cansados, estafados e a demanda tem só aumentado. Presidente, uma das justificativas, inclusive, já que o senhor tocou nesse assunto dos profissionais, para justificar a demora no atendimento nas UPAs e policlínicas é que muitos pacientes deveriam, na verdade, buscar os postinhos de saúde. Isso é verdade? Para não assoberbar essas outras unidades? Então, eu tenho contato com os colegas das unidades de saúde da família e a população está procurando. Tem colega que está atendendo 60 pacientes por dia. Quando deveria atender quantos? Era média de 30 pacientes, 28, é o dobro. E isso deve aumentar mais ainda. Então, as unidades de saúde da família, já nesse trabalho de ajudar a aliviar as policlínicas e UPAs, já estão sobrecarregados. E essas unidades, elas não têm a mesma capacidade instalada e os médicos não têm o mesmo perfil que os médicos das policlínicas e UPAs. Esses médicos são médicos de atenção primária, mas o esforço está sendo feito nesse sentido. Presidente, o senhor falou aqui no início da entrevista que não se pode perder de vista o concurso público. Até porque é o seguinte, as contratações emergenciais são necessárias porque faltam profissionais aí nas unidades de saúde, por férias, por licença, por ter sido contaminado com a Covid, por ter sido infectado pela gripe, pela H3N2. Agora, não se pode confundir contrato emergencial com cabidão de emprego para atender vereadores e cabos eleitorais. Tem que ficar bem claro isso, não é?
é uma situação emergencial que justifica plenamente a contratação, que não acontecia antes. Nós temos no município aí 7 anos sem concurso público e um termo de ajuste. Antes, o que foi denunciado pelo Ministério Público foi outra coisa, não é, presidente? Ali já é uma outra história. Nós temos um termo de ajuste de conduta que era para já ter sido feito o concurso público. Então, assim, é necessário, criou-se a comissão para elaboração do edital, mas essa comissão está parada. Então, houve a promessa da secretária de voltar os trabalhos dessa comissão, da qual o Sindicato dos Médicos faz parte, para que a gente trabalhe na elaboração do edital e que seja feito esse concurso público. Certo. Presidente, mas em relação ao Estado, haverá concurso neste ano, né? O governador já disse, depois de 20 anos sem concurso, finalmente. Por enquanto, há seletivos. Esses seletivos são suficientes ou não? Na verdade, deveria haver a contratação direta. No caso do Estado é diferente. Se o Estado for voltar à Arena Pantanal, né, a retornar, então aí sim tem que contratar imediatamente. Seletivo da forma que o Estado está fazendo, nós não concordamos. Presidente, antes de encerrar aqui, a gente tem acompanhado aí, a imprensa já noticiou que os profissionais de saúde que estão nas unidades estão tendo uma dificuldade danada, porque as pessoas, né, que procuram essas unidades de saúde estão impacientes, mas é preciso ter um pouco de paciência, porque a equipe ou as equipes estão muito sobrecarregadas. Que apelo o senhor faria nesse momento? O que eu digo para as pessoas é que todo profissional tem um limite. Toda unidade tem um limite. Esse limite já passou. É um copo que já encheu de água, vai transbordar. Então, o trabalho já perde muito em qualidade. Você imagina chegar e fechar a unidade e falar, não, eu preciso ir para casa porque eu não suporto mais, eu estou cansado, e ainda ter gente para atender. Isso é muito ruim para os profissionais de saúde, mas isso é uma coisa que a gestão pode resolver agora com a contratação de novos profissionais e criar essas equipes volantes, inclusive com o médico que eu chamo médico coringa. Esse médico vai ser contratado para onde um médico adoecer ou tiver algum problema, ser remanejado para lá, médico e os outros profissionais de saúde, porque o médico não trabalha. Porque o culpado não é aquele profissional que está na frente do paciente. São as circunstâncias do momento e, às vezes, a falta de gestão, não é, presidente? A gente, né, pediu paciência para a população, né, que ela, em vez de agredir, proteja esse profissional, porque o bem-estar físico e mental dele vai repercutir na qualidade do atendimento e na permanência daquele atendimento. Então, eu acho que essa paciência tem que ser de ambos os lados, os colegas também precisam ter paciência nesse momento e a Prefeitura tomar as providências cabíveis e o Estado dar uma ajuda para os municípios também. Com certeza. Presidente, muito obrigada pelas informações prestadas hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Muito obrigado.